Fala pessoal do canal, aqui é o Igor. A Rayana, e você está no canal Lar da Semana. Já se inscreve, comente, compartilha. Curte, não esqueça de ativar o sininho. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Um canal que a gente está fazendo com muito amor, muito carinho, sobre esse ônibus, o motorhome, sobre a nossa vida que vai ser morar dentro desse ônibus. E da nossa família para a sua família. Então por isso, hoje é um dia muito especial, hoje é meu aniversário. Então resolvemos fazer um vídeo comemorativo para presentear vocês com a nossa história, um pouco da história da criação do canal, do nosso motorhome. Então vocês vão poder acompanhar um pouquinho de nós. Então a nossa história começou lá no meados de 2019, né? A gente conheceu em uma escola de dança. Por isso que a gente iniciou esse vídeo dançando. E o mais legal é que a gente casou no meio da pandemia. Então, todo o nosso processo de casamento, a nossa cerimônia foi dentro da pandemia. Tanto que no nosso casamento, na igreja, só teve 10 pessoas. Então, isso incentivou que a gente, como gostava muito de viajar, a gente pensasse nisso. Como que da agora para frente a gente poderia fazer a nossa família ficar junta e ainda continuar fazendo o que a gente mais gosta no meio da pandemia, que é viajar. Exatamente, a gente sentiu muita falta de viajar no meio da pandemia. Então, com isso a gente escolheu, né, viver uma vida viajando. A gente trabalha com internet, então essa questão geográfica não é um problema, nós temos essa liberdade geográfica. Então a gente começou a olhar um veículo, e a gente começou a pensar em uma van, uma Kombi. Só que a gente começou numa Kombi, na verdade, né? Depois a gente pensou na van, e a Kombi tá uma loucura, porque o pessoal tá pedindo muito caro numa Kombi. E nos micro-ônibus também, que a gente acabou olhando. Isso, exatamente. Então, a gente conversou com um padrinho nosso, o Daniel Saraiva, e ele deu os nossos pontos, os nossos pós e contras de um ônibus. Várias dicas pra gente, né? Porque ele tem um canal no YouTube sobre o mundo do ônibus. Então, pra gente foi um presente também, ele ajudar a gente a olhar vários ônibus, né? Até que um ônibus acabou escolhendo a gente. Nós começamos a olhar vários anúncios pela internet. E bem no começo lá da nossa pesquisa, a gente encontrou esse ônibus aqui. Porém, ele estava num valor que a gente estava fora do nosso orçamento. Mas a gente conversou com o proprietário, aí a gente descobriu um pouquinho da história dele. Ele comprou de um outro cara que queria construir uma oficina de moto para levar para eventos de motocross.
Então ele já tinha tirado os bancos e já tinha passado ele pelo Inmetro para transformar ele em um veículo especial comércio. Então esse cara vendeu para esse cara que a gente comprou, porque começou a pandemia e esse cara trabalhava com eventos e tinha muito tempo livre, então ele quis construir um motorhome. Só que com a flexibilidade da pandemia, ele acabou não tendo tempo mais e vendeu esse motorhome. Entrou em contato com a gente, né? Só que quando começamos a negociar, aí a gente pensou num detalhe muito importante. Porque a gente estava só procurando enquanto ele tirava a carteira. Exatamente. Só que ele estava em processo de tirar a carteira, então não tinha tirado ainda. Eu não tinha tirado a carteira ainda. Então aí a gente começou a analisar como a gente iria buscar. Então eu tenho um tio que ele trabalha numa garagem de ônibus e ele conseguiu um motorista muito em conta com a gente. Então, o que a gente fez? Fomos negociar o ônibus. A gente conseguiu por metade do preço do que ele queria originalmente. Então ele estava pedindo em volta de 36, 35 mil. Só que depois ele retornou para a gente uma proposta para 20 mil. Aí a gente perguntou para ele se podia ficar esse preço, mas com o desconto da gente poder ir buscar, porque é Ervália, gente. A gente está na capital, onde é um pouco longe. É aproximadamente quantos quilômetros a gente viajou? São 260, 500 quilômetros de ida e volta. Então, ida e volta, imagina, você fazer 500 quilômetros para ir e voltar no ônibus. Sem contar que a gente tem um motorista que a gente está pagando e o nosso padrinho, Daniel, foi também junto. Então ficou em 20 mil pra gente comprar o ônibus e ir buscar. Exatamente. Deus é tão bom que eu não tinha tirado carteira ainda. Porque o ônibus estava com um problema no freio, ele estava com uma mangueira vazando. Então o motorista que a gente levou, extremamente experiente, ele conseguia frear com a marcha. O ônibus também estava com problema no freio motor, então ele realmente teve que ter uma habilidade que eu não tinha naquele momento. Então, assim, tudo isso é porque ele ficou muito tempo parado. Então, o mais engraçado ainda é que dentro da cidade, quando a gente foi buscar o ônibus, o próprio borracheiro do outro lado da rua não fez questão nenhuma de que a gente pagasse para calibrar os pneus. Calibrou o pneu, tipo, leva logo, vai. Então, isso foi bem engraçado, assim. Então, e a cidade é muito pequena, tanto que quando a gente chegou na cidade, a gente já viu ele lá no final da cidade, tão pequena que é a cidade. E ele estava no meio da praça. Então é nessa pracinha que ficava o borracheiro. Então esse foi um pouquinho da nossa história, do ônibus, de como a gente nos conheceu. E a gente gosta muito de dançar, então a gente vai dançar muito aí nessas viagens. Então a gente vai unir sempre o útil ao agradável. Então a gente vai continuar no nosso lar e fazer tudo o que a gente gosta, que é ser livre, né? Porque ficar plantado no lugar, a gente já experimentou e isso não faz a gente aproveitar a vida, né? Ainda mais depois dessa pandemia, que a gente viu que se ficar só no lugar, você sempre está na mesma energia, na mesma frequência de todas as pessoas, e Deus não quer isso pra gente, senão Ele não teria feito a gente livre para poder fazer todas as escolhas que a gente quer. Exatamente isso, ser livre, viver das coisas que nós criamos, das oportunidades que nós criamos, e não da condição que o local, que o governo, do que aquele arredor, daquele ambiente nos impõe. Ou que a gente aceita, porque a gente estava conversando e acaba que a gente, com a rotina, acaba aceitando várias coisas. E será realmente que a gente merece isso? Então a gente decidiu que a gente vai merecer uma vida muito mais feliz e viajando. Exatamente. Se a gente fosse olhar condições para montar esse veículo, a gente não teria. Mas a gente tem muita energia para correr atrás daquilo que a gente quer. A gente tem muita força para fazer isso. Então, a gente não vai dar desculpa de não ter condição, de não ter todo o dinheiro, de não saber como a gente vai pagar a conta mês que vem. A gente vai simplesmente gerar energia para executar esse projeto, para correr atrás desse sonho. E no final, a conta vai fechar. Sempre fecha.
como a gente não tá no final, então vamos lá, sem medo. É só seguir aquilo que Deus preparou para você. É seguir aquilo que queima no seu coração. É deixar de dar desculpa e correr atrás do seu sonho. Porque questão de dinheiro, é questão de energia, é questão de você correr atrás. É você perceber que aquele local onde que você está, aquilo que você está fazendo, não vai te levar a nada. É sair daquilo e procurar uma coisa melhor. É sair daquele ambiente e procurar um ambiente que vai te proporcionar aquilo que você está procurando. Porque se você fizer as mesmas coisas, estar nos mesmos lugares, você não vai evoluir nada, você não vai chegar no lugar acima onde você está. O negócio é você procurar novos ambientes, procurar novas coisas e sempre aprendendo. É claro que nesse meio a gente vai errar, a gente vai fazer escolhas erradas, mas é só pensar que o erro é uma vitória. O erro é simplesmente para te ensinar, porque toda vez que eu erro, se eu pegar como um aprendizado, não é um erro, é um investimento. E hoje a gente escolheu investir em nós, em nossos sonhos, investir nos nossos objetivos, investir na nossa família. É por isso que esse ônibus é tão grande, por isso que o nosso motorhome vai ser tão grande, porque a gente quer ter vários filhos, a gente quer ter uma família grande, a gente quer criar uma nação, a gente quer deixar para esse mundo um pouco melhor com um pouco de nós. E os filhos é uma maneira de você deixar o mundo melhor. Então, hoje, normalmente, as famílias não estão querendo mais ter filhos. E isso é um prejuízo para mim. Porque você que é uma pessoa muito boa, é uma pessoa maravilhosa e não quer ter um filho, você está negando a vontade de Deus no seu coração de deixar o mundo melhor. Então, a gente não vai negar essa vontade de deixar o mundo melhor e a gente quer ter uma família grande, sim. E também, por isso que a gente escolheu um ônibus, pela segurança da nossa família. Então, sempre pensando na nossa família. E se você também sempre pensar na sua família, você sempre vai querer ser melhor. E é isso que a gente quer, ser sempre melhor. Então, a gente está querendo melhorar a nossa vida. E também, passando tudo que nós estamos vivendo para vocês, é para deixar um pouco de exemplo de tudo que a gente passou, certo ou errado, para vocês verem o errado e consertar. E ver o certo e fazer também para melhorar a sua vida. Porque é isso que todo mundo quer. A gente quer uma vida melhor. E a gente não precisa deixar de viver os nossos sonhos, de sonhar e concretizar isso porque ou a gente não tem condições ou porque nós temos uma família ou vamos ter uma família. A gente não vai deixar de sonhar em viajar no mundo porque a gente vai ter filho. Não, a gente vai ensinar o nosso filho a viajar o mundo também. A gente vai trazer a realidade deles à nossa realidade, impondo o que a gente vai ensinar para ele e aprendendo com ele também um jeito dele ver o mundo. Então, pessoal, eu, Igor, a minha esposa Rayana e a nossa mascote, a Malu, entramos de cabeça nesse projeto para construir, para criar esse nosso sonho. E vocês vão fazer parte desse projeto agora, porque a gente vai dividir isso tudo com vocês. Então, desde já eu agradeço. Não se esquece de se inscrever, compartilhar, comentar, ativa o sininho, porque isso faz com que a gente produza muito mais conteúdos para vocês e a gente sabe que vocês estão gostando. Então é um jeito de você patrocinar o nosso canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E tem vários outros vídeos aí no canal já. A gente está fazendo vídeo todos os dias. E a gente está também com a intenção de abrir lives. Então daqui a pouquinho a gente vai se organizar para poder abrir lives para vocês também acompanharem com a gente em tempo real. Então, até mais. Tchau!